Boa tarde, meu nome é Renato. Eu vou dar início à apresentação do trabalho de computação gráfica relacionado a PyMesh, uma biblioteca do Python. Os integrantes do grupo são Emanuel Lopes, José Pinheiro e eu, Renato Muniz. Falando um pouquinho do que é o PyMesh, né, que é conhecido também como Biblioteca de Processamento de Geometria para o Python, o PyMesh ele é uma plataforma de prototipagem rápida que vai ser focada no processamento de geometria. Ela vai fornecer todo um conjunto de funcionalidades comuns de processamento de malhas, processamento de interface, e todos esses pacotes, eles são de código aberto. Começando um pouquinho sobre as funções que o PyMesh ele oferece para a gente, nós temos aqui as operações booleanas. O principal objetivo das operações booleanas é combinar duas ou mais formas geométricas sólidas que vai verificar se existe um ponto X em comum entre esses dois sólidos para criar um novo objeto, seguindo os princípios da álgebra booleana. E quais são esses princípios que o PyMesh nos oferece? Nós temos o princípio de união, ou também únio, que vai fazer a combinação, a união de dois objetos, que vai ser a fusão total de dois sólidos em um único objeto. É como se a gente derretesse duas peças de plástico e juntá-las ela novamente. A gente pode observar na imagem, essa imagem aqui mais à esquerda. O princípio é combinar dois objetos removendo qualquer geometria interna sobreposta desses objetos. Nós temos também a operação de intersecção, que vai ser uma operação que vai preservar exclusivamente a região onde dois objetos vão se sobrepor, ou seja, ela vai descartar tudo aquilo que é único de cada objeto e vai guardar apenas aquilo que não, comum aos dois objetos. A gente pode observar na segunda imagem aqui. E nós temos a técnica diff, também chamada de diferença, ou subtract, que é a subtração de um objeto com outro. Ou seja, um objeto ele vai atuar como uma ferramenta de corte que vai remover a matéria do outro objeto. Qual é o seu princípio? É que ele vai subtrair o volume do segundo objeto em relação ao primeiro, e é importante observar que a ordem vai importar. A menos B não vai ser igual a B menos A. A gente pode observar isso na terceira figura. E por último, a gente tem a diferença simétrica, que vai se comportar como se fosse uma porta XOR, uma porta de exclusividade, ou seja, é uma operação que vai manter apenas as partes exclusivas de cada objeto, vai descartar completamente a região onde ela se sobrepõe. A gente pode observar isso na última imagem. Passando para outra função que o PyMesh oferece, nós temos a função de voxelização, que é a grid, né, que é a voxelização em grade. O objetivo é fazer uma transformação geométrica das superfícies ou malhas, que a gente vai representar de forma volumétrica, discreta, e habilitar cálculos de propriedade, como volume, centro de massa, interações fixas. O que vai ser um voxel? Um voxel ele é como se fosse um pixel 3D. Ou seja, quando uma nuvem de pontos, uma malha, ele vai transformar numa representação de voxels, ela é intersectada com uma grade de voxels. Que a gente pode observar na imagem, né? Que é formar essa grade de voxels aqui, que vai ser um pixel 3D. Como é que funciona a fundamentação da voxelização? A gente tem, principalmente, uma definição da forma do voxel numa grade 3D, que vai ser um conjunto de todo, esse G, né, vai ser o conjunto de todos os voxels do grid, da grade, que vai ser representado pelos seus índices discretos, que vai ser o I, J, K. Esse V e J, K aqui, ele vai guardar três índices que vai representar a localização do voxel na estrutura de dados, mas não no espaço físico. Nós temos os números totais de voxels que vão ser o NX, o NY, o NZ. E por último, a gente também tem as fórmulas onde cada voxel, o que cada voxel vai ocupar dentro do volume, né? Nós temos esse VJK que vai ser o voxel físico, que vai ser, como a gente fosse representado por um pequeno cubo no espaço. Nós temos esse delta, que vai ser o tamanho do voxel, e a gente percebe que vai ser um produto cartesiano do tamanho, um produto cartesiano do intervalo x com o intervalo y e o intervalo z. Bom, agora continuando aqui com uma outra função do PyMesh, né, que é o remeshing. O remeshing nada mais é do que uma reorganização de uma malha a fim de deixar ela mais uniforme, né, sem alterar ou alterando minimamente o formato original do objeto. Né. O objetivo que eu falei vai ser deixar ele mais uniforme, mais fluido, mais estável e até um pouco mais fácil de trabalhar. A técnica que a gente escolheu do remesh foi a isotrópica. Né?
Essa técnica tem como objetivo gerar uma malha com triângulos quase equiláteros de tamanho uniforme sem distorção. No caso, ela vai fazer a reorganização da malha, transformando em triângulos com o mesmo tamanho de aresta, né? Um triângulo equilátero. Aqui à esquerda, a gente pode ver um exemplo desse remesh, que seria uma imagem sem a organização, onde tem triângulos de diferentes tamanhos, né, em toda a imagem, e a imagem posterior já seria o remesh isotrópico com triângulos uniformizados. Tá, e como é que o remesh vai fazer isso, né? Ele vai se utilizar de algumas funções, algumas operações matemáticas, entre elas a métrica isotrópica, que seria o quê? O módulo do EI, que são as arestas, elas têm que ser mais ou menos do mesmo tamanho, que é como eu falei, triângulo equiláteros, todas as arestas do mesmo tamanho. Entre as operações que vão modificar o tamanho dos triângulos, a gente tem a primeira operação aqui, que seria o colapse. O colapse é como se fosse uma concatenação de arestas, como se elas estivessem, de fato, se colapsando. Ao lado tem uma imagem que representa melhor isso. Aí vocês podem ver ali a primeira imagem. A gente tem uma área onde no centro dessa área tem triângulos pequenos, ou seja, com arestas muito próximas, uma densidade grande de arestas. E o colapse ele vai pegar essas duas arestas que estão próximas e juntar em apenas uma, né, diminuindo a quantidade de arestas. Por isso a função é a quantidade final de arestas ela vai ser menor do que a quantidade inicial. A gente vai ter menos triângulo no final do que no começo. A segunda operação, que é o split, ela é o contrário. Ela vai pegar áreas com pouca densidade de arestas, ou áreas com triângulos muito grandes, e vai adicionar arestas para deixar esses triângulos menores. Ali a imagem do meio, né? A gente vê que tem dois triângulos grandes centrais. E ela passa uma linha, uma aresta no meio para transformar em triângulos mais simétricos. Então a proporção era diferente. Vão ter mais triângulos no final do que teriam no início. E por fim, a gente tem a última operação aqui, é uma operação que modifica o ângulo desse triângulo, que é o flip. Como o triângulo ele tem que ser equilátero, a busca é pelo triângulo equilátero, então todos os ângulos dentro do triângulo tem que ser de 60 graus, ou aproximadamente 60 graus. O clear flip vai fazer isso, ele vai pegar locais com triângulos com ângulos abertos, como ali no centro da imagem, e vai deixar esse triângulo em aproximadamente 60 graus, para deixar eles mais simétricos. Né? Por fim, tem a métrica de qualidade dos triângulos, que vai ser uma fórmula de a área do triângulo sobre a diferenciação da área das arestas, que o resultado ele vai estar entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, significa que ele está mais próximo do triângulo equilátero, e quanto mais longe, significa que está menos o ideal. Né? Quanto mais próximo de 0, menos ideal. Bom, depois do remeshing, que é uma técnica de refinamento, digamos assim, do mesh, a gente tem aqui a análise geométrica. Diferente do conceito anterior, ela não vai ser uma função que mexe que modifica o mesh. Não, ela vai fazer o que o próprio nome sugere, né? Ela vai analisar. Sempre que uma modificação é feita, corre o risco de criar deformações nesse objeto com o resultado final. E a análise ela vem para garantir que essa deformação não ocorra. Né? Como é que ela vai fazer isso? A gente utilizou a análise volumétrica e a análise de superfície de área. A análise volumétrica ela vai calcular o volume de todas as faces daquele mesh. Apesar dos meshes eles serem triângulos, o cálculo volumétrico ele vai pressupor que por trás desse triângulo existe uma base que vai em direção ao centro, como se fosse um tetraedro. E aí, a partir do cálculo de todos esses tetraedros da face, ele consegue identificar o volume. E aí, qual seria o objetivo? Como eu falei, vai ser verificar se houve alguma alteração no volume do objeto original com o objeto refinado. Se houverem alterações, ou quanto maior for essa diferença, significa que tiveram deformações como buracos, picos, coisas desse tipo, né? Significa que a forma ela foi alterada, a forma original. E então ela serve mais como uma validação. Da mesma forma do volume é a área, né? No caso a área ele vai calcular a área do triângulo normal, vai ser 1/2 do produto vetorial entre as arestas, e nesse caso ele tenta ver se há distorções nos cantos, se os cantos ainda continuam no arredondamento normal, se a profundidade ela foi mantida, a percepção de profundidade pelo menos. Né? E por fim, depois de calcular a área de cada triângulo, ele calcula a área total somando a área dos triângulos que foi calculada. Né? Isso para garantir que o objeto não tenha muita distorção.
Só voltando rapidinho para o objeto inicial lá, só um toque. Como é que vocês podem ver, ó, que depois do remeshing, meio que alguns locais perderam a sensação de profundidade. Né? Parece que as UGAs elas diminuíram um pouco. Seria basicamente isso que a análise vai verificar, né? Essa diferença do objeto original com o final. Essa perda. Bom, eu sou Manuel. Eu vou começar a falar agora aqui um pouco sobre a metodologia. A metodologia, a gente basicamente fez o processo de instalar o PyMesh no Docker, né? E com isso, a gente utilizou o próprio PyMesh para gerar algumas figuras, alguns objetos, que foram os objetos de... Deixa eu ver aqui. Do dodecaedro, cilindro, cubo, que eu vou mostrar mais aqui na frente. Aí, após isso, né, nós fizemos o primeiro experimento, que foi o da álgebra booleana, onde a gente basicamente utilizou a lógica da teoria dos conjuntos, de soma e subtração, e a engine Cork para poder fazer o somatório e a subtração de duas imagens. O que aconteceria se a gente somasse tipo, o cilindro com um dodecaedro ou um cubo mesmo dodecaedro? Como é que isso geraria uma imagem nova? Após isso, a gente fez a parte de remeshing e reparo, que foi a aplicação do remeshing isotrópico, como o Josué comentou, e para regularizar a densidade dos triângulos. O que acontece? Também aplicamos um pouco da tetraedralização, que é conhecido como TETGEN, que tinha lá na tabela, para ver o que iria acontecer mais ou menos caso a gente convertesse toda a superfície em um volume sólido. E nós também fizemos um pouco da voxelização, que é basicamente uma forma de separar em cubos, tipo Minecraft, como Renato já mostrou no início. E, no final, fizemos uma análise de resultados, coloquei como tabela, para basicamente averiguar o que aconteceu com os objetos. Mas, fugindo logo disso tudo, bora ver como é que ficou os resultados. Bom, o primeiro resultado aqui foi a operação booleana de soma, onde a gente somou um cilindro com um dodecaedro. Como pode ser visto, como ambos eram objetos muito sólidos, o que acabou acontecendo foi apenas a soma das partes externas do cilindro com o dodecaedro, ficando esse objeto aí na imagem. E a gente calculou basicamente a curva da interseção, né, entre superfícies de entrada e saída, e a gente realizou a retriangulação desse objeto, dessa região de contato, e removeu as faces redundantes, baseando-se na lógica booleana de união. E nesse experimento, posterior a esse, foi a subtração, onde a gente pegou um cubo no início, cortou todo o ambiente que poderia ser esse dodecaedro, e ficou esse cubo vazio, como você pode ver aí. Por fora se manteve o cubo, mas o dodecaedro ele foi removido, isso daí dentro do cubo. Aí o cubo ficou vazio, nesse formato todo triangular aí dentro. Vou mostrar um pouquinho melhor aqui quando eu abrir o MATLAB. Após isso, a gente também fez alguns refinamentos, né? Que foi o remeshing isotrópico manual, e a gente utilizou o processo de split do remeshing, onde a gente acabou de início colapsando arestas curtas. Você pode ver que não está mais tudo pontudo aí. Ele acabou ficando um pouco massa de modelar. Ele não ficou pontudo, ele ficou bem mais modelado, assim posso dizer. Pode ver também a interseção do cilindro com o dodecaedro, pode ver que foi mais fluido esse processo. Mas já vou mostrar também no próprio MATLAB para ficar melhor de visualizar. E outro refinamento que a gente fez, aqui é basicamente para verificar, né, o split. Pode ver que tinha muitos triângulos em algumas partes e menos em outras. E a gente foi basicamente separando esses triângulos grandes em triângulos menores. Pode ver que ficou bem mais modelado, assim por se dizer, o split aqui.
Mas, caso não gostasse dessa forma mais modelada que ficou, a gente também aplicou o colapse aqui nesse outro momento. Você pode ver que ficou um pouco mais agudo, vocês dizem, um pouco mais simples na visualização. Mas, passando aqui, você pode ver que basicamente se manteve os triângulos, só que ficou um pouco mais complexo. Aqui, alguns dos triângulos grandes, aqui no dodecaedro. Mas o cilindro se manteve em sua complexidade. Esse daí foi os resultados dos remeshes que a gente fez. E, além disso, nós também fizemos a parte de representação, que foi o que foi comentado: tetraedralização, voxelização e o slicing. Deixa eu passar aqui. Aqui eu coloquei os três em uma só imagem para ficar fácil de comparar. Esse primeiro da esquerda foi a tetraedralização. A gente utilizou o algoritmo TETGEN, que foi basicamente preencher o objeto com tetraedros e, baseando-se em sua triangulação de Delaunay, que é a equação que foi feita, se gerou basicamente grandes faces para esse objeto, onde a gente representou algumas fronteiras e tentou basicamente solidificar o objeto no máximo que dava. Por isso que ele ficou assim, como se fosse um objeto seco, grosso, tipo, só de uma só vez. Por causa que tem muitas poucas faces aqui, ele tentou unir quase tudo em uma só coisa. Aqui, depois também pode ver que a gente também fez a voxelização. Basicamente, ele discretizou o espaço vetorial contínuo numa matriz tridimensional de cubos. E, como pode ver, ficou bem feito, ficou cheio de cubos aqui, como o Renato já explicou. E, adicionalmente, a gente também aplicou aqui o slicing, que seria um corte transversal, onde a gente acabou simulando a interseção da malha com um plano geométrico. No código, isso daí foi mais feito para uma realização de uma diferença booleana com um volume auxiliar, para basicamente expor a seção interna do sólido. A gente basicamente subtraiu a parte do meio para o superior com um vazio, ou com um objeto sólido. Nessa subtração ficou só a parte do meio para o inferior, como pode ser visto aí. Basicamente cortamos ao meio para servir como exemplo de manufatura 3D, onde seria utilizável essa técnica. E agora vamos para a parte um pouco mais teórica. Nossos resultados aqui da avaliação geométrica, né? Primeiro no experimento de subtração, onde a gente fez o volume do cubo no volume da esfera. O volume inicial do cubo era uma unidade ao cubo, né? Porque era um cubo. E o volume final ficou 0,45. Isso daí se dá por causa que nós removemos a esfera que estava dentro. E isso basicamente diz que teve uma variação de quase 50% de perda, que seria a parte do interior dele. E essa malha foi válida, pois o volume basicamente é consistente com a geometria que foi removida. E na adição, nós pegamos o volume do decaedro com o volume do cilindro. O volume inicial do decaedro era 2,7, 8 aí, e adicionamos o cilindro, e foi para 3,1472. Isso dá um ganho de 13%, e essa união eu diria que foi bem sucedida, pois o ganho da massa foi correspondente à interseção volumétrica do cilindro que foi adicionado. Já que a gente não adicionou aquela parte central do cilindro, onde ele não era a maior parte dele, só adicionou o topozinho e a parte de baixo. Por isso o ganho da massa não foi tão grande. E no outro exemplo aqui, a gente pode ver o número de densidade de vértices daquela coisa que eu falei, do remesh, subdivisão, a união que teve. O decaedro original só tinha 20 vértices, tinha pouca densidade baixa, uma geometria base de low poly. Após a união tinha 220 vértices, um número médio, por causa que era uma tesselação necessária na curva de união do decaedro com o cilindro. Na pós-subdivisão, você pode ver que teve um pequeno aumento, né, no número de vértices lá, mas não foi tão alto. Ocorreu uma solverização da superfície, como eu disse, um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais padrão,
mas mesmo assim teve uma variação tão grande. E a variação maior foi no remesh, que teve quase 10.000 vértices, um pouquinho mais de 10.000 vértices, onde a densidade realmente ficou muito alta, pois teve uma regulação extrema para a superfície, para ter uma simulação física de precisão ali naquela região. E, com isso, eu vou dizer que o nosso experimento foi bem sucedido. A gente conseguiu aplicar várias funções do PyMesh, né, no ambiente, seja operações booleanas, o remeshing, a própria análise, o refinamento de malha. A gente conseguiu aplicar até mais de 3. Então, nosso experimento deu muito certo. Agora eu só vou rapidamente colocar aqui na minha janela e só mostrar um pouquinho dos modelos. Você pode ver aqui aquele que ficou apenas uma face, o TETGen. Deixa eu colocar aqui o outro. Aqui foi basicamente a subdivisão. Deixa eu colocar aqui o wireframe para você visualizar. Você pode ver que se mantém como eu mostrei lá no slide. Aqui está o remesh. Vou dar um zoomzinho aqui para você pode ver como é que ficou essa interseção do dodecaedro com o cilindro. E por isso que ele fez tipo esse modelamento. Você pode ver que teve alguns cantinhos que não ficaram tão perfeitos, né? E nisso, eu colocando o wireframe, você observa que realmente ele teve 10.000 objetos aqui por causa que tá cheio de coisa. Além disso, tá aqui o slicing, né? Pode observar que ele fez um corte ao meio perfeito. Deixa eu até colocar o wireframe. Você pode ver que começou a ter essa ligação de triângulos aqui. Basicamente esse foi o corte transversal. E deixa eu colocar a voxelização aqui rapidamente para ser vista. Pode ver que ficou realmente tudo quadradinho. Bom, basicamente foi essa a nossa atividade, né? Então, só vou passar aqui rapidamente nos códigos que a gente fez. A gente utilizou todos os códigos em Python, né, por causa do PyMesh. A gente importou ele, criou uma definição para salvar o arquivo e aplicamos as funções. Vamos gerar dados, né, que foi gerar o cubo e a esfera, ou o cilindro e o dodecaedro. Fez a operação booleana, o remeshing, a subdivisão, a totalização, análise geométrica. E no outro também, que nós fizemos um pouco mais experimentos, né, para ficar mais complexo, nós fizemos a mesma coisa, geramos o dataset do dodecaedro e o cilindro, geramos a operação booleana, tentamos aplicar um somatório de Minkowski, só que deu errado. Por causa que eu não consegui importar para o Docker a biblioteca necessária, que era um pouquinho já antiga e deu erro. Aqui a vocalização, o slicing que a gente fez, e aqui a refinamento do remeshing, do TETGen subdivisão nos objetos um pouco mais complexos. Basicamente foi isso. O nosso PyMesh está aqui no Docker. A gente preferiu instalar assim, por causa que manualmente fica muito complexo de fazer. E basicamente usamos a imagem Docker de 2016, que estava disponível no site do PyMesh, com Python 3.6.11. Foi assim que a gente fez. Rodamos os comandos aqui com esse comando aqui do Docker, né? Onde basicamente a gente pedia para ele pegar o código em Python aqui da pasta, rodar no container específico dele e gerar o resultado. Só que o comando ele só funciona no CMD. Rodava aqui o output do PyMesh. Basicamente foi isso.